Você sabia que existe um homem na Bíblia que nunca experimentou a morte? Em um mundo onde todos nascem e morrem, a história desse personagem chama muita atenção. Ele viveu em tempos antigos, caminhou com Deus de uma forma tão especial que algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que, em certo momento, ele simplesmente desapareceu. Mas quem foi esse homem? E o que realmente significa o fato de ele nunca ter morrido? Hoje vamos descobrir a história de Enoque e o que ela pode nos ensinar. A história de Enoque aparece no livro de Gênesis, no capítulo 5. Esse capítulo apresenta uma lista de descendentes de Adão, mostrando as gerações que vieram depois da criação. Normalmente, o texto segue sempre o mesmo padrão. A pessoa nasce, vive muitos anos, tem filhos e depois morre. Mas quando chegamos à história de Enoque, algo diferente acontece. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o levou. Essa frase é surpreendente. Diferente de todos os outros personagens daquela genealogia, não é dito que Enoque morreu. Isso faz dele uma das figuras mais misteriosas de toda a Bíblia. A Bíblia afirma que Enoque andou com Deus por 300 anos. Essa expressão não significa apenas caminhar literalmente. Na linguagem bíblica, andar com Deus significa viver em comunhão, obedecer e buscar a presença de Deus continuamente. Enoque viveu em um período muito antigo da história da humanidade, antes mesmo do grande dilúvio que aconteceria nos dias de Noé. Segundo muitos estudiosos, aquela era uma época em que a humanidade já começava a se afastar de Deus. Mesmo assim, Enoque escolheu viver de forma diferente. Ele manteve uma relação profunda com o Criador. E isso o tornou um exemplo raro de fidelidade em meio a um mundo cada vez mais distante de Deus. O texto bíblico diz que Enoque viveu 365 anos. Para nós, hoje, isso parece muito tempo, mas naquela época, várias pessoas viveram muito mais do que isso. Por exemplo, Matusalém, que viveu 969 anos. Mesmo assim, a história de Enoque é especial, porque a Bíblia afirma que Deus o levou. Mas o que exatamente isso significa? O Novo Testamento traz uma explicação importante. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, está escrito: "Pela fé, Enoque foi levado para não experimentar a morte." Ou seja, segundo a Bíblia, Enoque foi trasladado por Deus. Ele não passou pela morte da forma comum que todos os seres humanos passam. Esse evento mostra algo muito poderoso: a importância da fé e da comunhão com Deus. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o capítulo da fé. Ali aparecem vários personagens que confiaram em Deus em momentos difíceis, e Enoque está entre eles. A Bíblia diz que ele agradou a Deus. Isso levanta uma pergunta importante: o que significa agradar a Deus? O próprio texto responde logo em seguida: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a vida de Enoque mostra que uma relação verdadeira com Deus é construída pela fé e pela caminhada diária com Ele. Não foi um momento isolado, foram centenas de anos de fidelidade. O que podemos aprender com essa história? A história de Enoque não está na Bíblia apenas como uma curiosidade. Ela carrega uma mensagem muito profunda. Primeiro, ela nos lembra que é possível viver perto de Deus mesmo em tempos difíceis. Segundo, ela mostra que Deus valoriza aqueles que buscam a sua presença de maneira sincera. E terceiro, a história de Enoque aponta para algo maior: a esperança de vida eterna prometida por Deus. Assim como Enoque foi levado por Deus, a Bíblia ensina que aqueles que confiam no Senhor também têm a promessa de vida eterna. A história de Enoque pode ser curta na Bíblia, mas sua mensagem é poderosa. Ele viveu em um mundo imperfeito, como o nosso, mas escolheu andar com Deus todos os dias. E por causa dessa fé, sua história se tornou uma das mais impressionantes de toda a Bíblia.
Agora eu quero saber sua opinião. Você já conhecia a história de Enoque? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gosta de aprender mais sobre a Bíblia de forma simples e profunda, inscreva-se no canal Bíblia Explicada Hoje, porque sempre há algo novo para descobrir nas Escrituras. Até o próximo vídeo.